São 8h30 da manhã, tô acordada desde as 5 e isso é tudo que eu fiz hoje. Já fui treinar, já li meu livro, estudei, fiz minhas orações e agora tomei café, tomei banho e agora eu tô aqui. E a gente vai falar sobre o hábito de acordar às 5 horas da manhã. Vi que é um interesse de vocês. Eu sei que a gente se sente, principalmente a maioria mãe, mulheres, que tem uma vida muito cheia, né? Tem muito trabalho, muita coisa envolvida e já acorda no automático, fazendo mil coisas. Acordar às 5 horas da manhã foi uma mudança de vida pra mim. É algo assim, é minha prioridade. É algo que eu não deixo de fazer. Por quê? O fato de você acordar antes de tudo, antes da vida, antes das pessoas, antes de tudo da sua casa, te permite acordar com calma, a viver ali o presente, a fazer algo por você e acelerando aos poucos e movimentando aos poucos. E aí isso te consegue fazer com que você acorde desanimada, cansada, mas aos poucos isso vai melhorando o ânimo, você tomar um café com calma, ler um livro e você vai começando a entrar no momento presente. Isso faz uma diferença enorme, na minha vida. Sempre começou a fazer muito quando eu priorizei, que às vezes eu ficava meio que deixando ali, né, as coisas acontecerem. Quando dava, eu acordava, quando não dava, eu não acordava, mas aí quando eu me priorizei acordar cedo, foi quando eu consegui ser frequente na academia, frequente nas minhas leituras, consegui acordar com calma, comer bem, ter menos sensação de tristeza, ansiedade, desânimo com o dia, desânimo, sabe? Acordar cansada, já desanimada, ai, de novo, mais um dia. Esses sentimentos diminuem muito quando você acorda vivendo o presente. Outra coisa que fez uma diferença enorme na minha vida foi eu ter me matriculado, já vai fazer aí uns 2 anos que eu me matriculei no CrossFit. Eu sempre fiz exercício, sempre fiz aulas, luta, fiz tudo. Mas depois que desde que a Clara nasceu, eu comecei a não ter tanta disponibilidade de tempo pra entrar nas aulas das pessoas, assim, nunca tem horários bons, né? E aí eu fiquei indo só pra academia, fazendo musculação. E a musculação, eu já tive personal, não tive personal, já tive tabela de treino, já fiz tudo que é possível, todas as coisas possíveis. Eu faço, eu gosto, já me desafiei, eu criava eu gosto muito de me desafiar em tudo, né, pra eu conseguir evoluir. Eu criava uns desafios de alcançar alguma coisa na academia pra mim mesma, pra eu conseguir ser mais frequente. Tudo isso é legal, mas não me fazia ser tão frequente como deveria. Eu acabava faltando bastante, qualquer coisa já era motivo pra faltar, causava algumas dores no corpo, tava sempre com muita dor no corpo, porque eu não seguia regras de alongamento, aquecimento, ia passando tudo, né, ignorando as regras. E aí o CrossFit, ele me deu por ser 6h30 da manhã, por ser um horário bom, porque a maioria das coisas é horários horríveis, horários tarde, de tarde, de noite, não conte comigo pra fazer nada de noite. E aí eu comecei eu sempre gostei disso, de ter uma aula. Quando você tem uma aula, eu pelo menos que gosto de cumprir horários, não gosto de faltar as coisas que eu faço, que eu me comprometo, não gosto de chegar atrasado, eu me comprometo a ir todas as vezes, não falto, sempre vou, não tenho problemas. Isso foi a mudança de chave pra mim, foi a mudança de chave de não faltar, de vencer o desânimo, de vencer a exaustão, a chatice de todo dia. E é um conselho que eu dou pra vocês: testem aulas, se vocês estão com dificuldade de voltar. Testem aulas, pode ser até online, tem bastante opção online. E aí vocês testam e se desafiem, não fiquem naquelas aulinhas leves, não, vão desafiando. Começa leve, vai aumentando, vai deixando mais difícil e vai criando desafios mesmo. Eu tenho 1 mês pra melhorar aqui, agora no próximo mês eu tenho mais 1 mês pra melhorar tal coisa. Não fiquem paradas no mesmo espaço, no mesmo desafio por muito tempo. Se desafiem, criem desafios, anotem tudo. Isso vai fazer uma diferença para vocês conseguirem não desistir, não abandonar. Os desafios têm que ser de vocês mesmos, não é com outras pessoas. E isso faz a gente continuar. Mas, e aí, voltando ao assunto das 5h30, o que eu fiz hoje?
Acordei 5h30, acordo acabada, cansada, com vontade de desistir, com vontade de voltar a dormir, mas eu já levanto logo. Levanto, faço meu café e eu faço minha oração, minha leitura do dia e faço a minha leitura de estudo, porque eu estou sempre lendo alguma coisa, algum estudo, e eu leio, é um horário que eu melhor leio é de manhã. Os outros horários eu vou tentando, mas não flui muito não. É uma página, duas nos outros horários, mas esse horário da manhã eu consigo ler bem, porque eu acordo mais cedo, né? E aí, o dia já começa muito mais fácil, muito mais leve. Só de você ter feito algo por você, ter começado devagar, não ter começado na rotina da vida e sim na sua rotina. Faz uma diferença. E aí você já começa. Vou pra academia, cansada, desanimada. Só que aí o fato do CrossFit, ele a gente vai seguindo o treino da pessoa, né? Tem um aquecimento, tem um alongamento e tudo isso vai melhorando, vai animando, até que no final tem um auge de treino, mas você já tá tão aquecida que já fica bom. Chego em casa, tomo café, tomo banho, e aí tem essas coisas, né? Lavo o cabelo, dou um jeito no meu rosto. Por mais que eu trabalhe em casa, mas eu faço muita chamada de vídeo, preciso fazer muitas chamadas e tudo mais, e aí não dá pra ficar com uma cara de acabada. Até porque, como a chamada de vídeo é uma coisa assim que só é a única coisa que a gente tem, né? Quando você tem encontros presenciais com as pessoas, você consegue conversar mais, você consegue ter mais contatos. E na chamada de vídeo, a pessoa só vê seu rosto. Então você tem que estar minimamente, principalmente eu que trabalho com mães no puerpério, tem que estar com a cara mínima, assim, pra trazer pelo menos um pouco de cor pra essa mãe, ânimo, de positividade, que vai dar tudo certo. Eu quero, gente, que vocês testem acordar cedo e vocês vão me contar. Só que eu tenho uma coisa, tem um detalhe muito importante. Não tem como acordar cedo sem dormir cedo. É preciso ir diminuindo. É preciso ir largando o celular. Dá umas 7 horas, assim, tem que, ou menos, antes das 7 até, você tem que ir diminuindo, você tem que, pra que a hora que você for dormir, entre 9 e 10 horas, você já esteja bem desligada do mundo. Tem um outro detalhe que eu faço, que também faz muita diferença. Falar e ficar fazendo essas coisas não é tão fácil quanto parece, tá? Também faz muita diferença, que é anotar tudo que você quer fazer no outro dia. Eu tenho um caderno ali do meu lado, na minha mesa, e eu vou anotando tudo que eu quero fazer, qualquer coisa, pensamento, ideia, eu vou anotando lá. Eu anoto uma linha atrás da outra, assim, bem simples, bem rápido, porque aí isso já vai desligando minha mente. Eu já paro de ficar pensando que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, preciso isso, preciso daquilo, meu Deus do céu, amanhã. Eu já paro de pensar no amanhã também, quanto vai ser difícil, quanto vai ser cansativo. Esses pensamentos que a gente faz que acaba atrapalhando o sono, perdendo o sono, pensando muito na coisas do outro dia e para de viver o presente. Muito importante. E aí vai desligando e vai dormir cedo. Primeiras vezes de dormir cedo, parece que você tá fazendo algo muito errado, porque é um horário que tá todo mundo meio que agitado. Às vezes você tem redes sociais, as pessoas estão meio que movimentando ali, e você tem que simplesmente ignorar e seguir. Porque se você deixar, você perde a noite conversando com coisas que não vale nada. Só o fato de você dormir cedo, vocês que têm bebês, crianças, que ainda acordam, só o fato de dormir cedo já melhora muito o descanso. E esse é um erro que nós, mães, principalmente cometemos muito no início, que é aproveitar a noite para viver, já que durante o dia a gente ficou muito em função dos bebês. E aí a gente acaba ficando muito exausto. O nosso corpo, ele precisa de horas para dormir. Precisa para ele recuperar a memória, recuperar os processos inflamatórios que a gente está vivendo, né? Recuperar até e o cansaço, com certeza. E a gente acaba ignorando isso. A gente acaba querendo viver a vida à noite, fazer coisas à noite que não fez durante o dia, coisas que só vão nos deixar mais cansadas. Então, se você quer começar a pensar em você, trabalhar por você, conselho: comece dormindo cedo, que você vai começar a recuperar muita coisa, até da sua memória, do seu pensamento,
cognitivo, ideias. E aí isso vai te dar mais coragem e mais ideias para fazer algo por você. Pronto, amo esse negocinho aqui, ó, que me ajuda a gravar com o meu celular, com a câmera traseira, e eu consigo ver se o enquadramento tá bom. Antes eu gravava só com frontal, né, a lente frontal, e o resultado era médio, né, não era tão bom, mas era o que dava. A gente tem que fazer o que dá e depois a gente melhora, né? E aí descobrir isso aqui facilitou muito minha vida. Pois é, já estou aqui sentada na minha mesa, pronta para trabalhar. E o que eu já fiz, né? Já são 9 horas. A Clara, minha filha, tá fazendo uma aula de manhã, ela estuda de tarde e ela tá fazendo uma aula de manhã na segunda, na quarta e na sexta também. E aí, o fato dela não estar por perto, não estar aqui comigo, ou eu tendo que fazer coisas pra ela, pedindo, eu fico muito mais lenta, gente. E isso eu percebi. Eu fico muito mais lenta, eu fico muito mais enrolada. Eu me perco com mensagem do WhatsApp, eu me perco com coisas qualquer, eu me perco fazendo meu café da manhã, eu me perco comendo. E aí é real mesmo. A pessoa que não tem filho, ela se distrai demais. Eu, com o tempo livre, com ela por perto, eu tendo ela, eu faço 1000 coisas, muito mais coisas do que eu faria quando eu não tinha filho, quando eu tinha tempo sobrando. E eu sempre penso o quanto que eu me distraía, o quanto que eu perdia tempo não fazendo tantas coisas legais, tantas coisas por mim mesma, quanto que eu me perdia. E aí hoje, que ela já tem 6 anos e ela vai pra algumas aulinhas, principalmente de manhã, que eu tenho uma rotina com ela, tenho coisas pra fazer com ela, eu acabo me perdendo nessas horas livres, acabo mexendo no celular, passando muito tempo, vendo um vídeo, conversando com alguém e perco horas fazendo coisas assim aleatórias. A gente se distrai demais e eu não costumo ser essa pessoa que gosta de ficar parada, sem fazer nada. Enfim, esse aí é um pensamento, sabe? Que hoje eu vou trazer depois para outras discussões de que a gente reclama da falta de tempo quando a gente tem filho. Mas quando a gente não tá com eles, a gente perde muito tempo. A gente não consegue ser prática, fazer coisas, sabe? A gente se distrai demais. Esse aqui, vou mostrar pra vocês, é o livro que eu tô lendo, estudando de manhã cedo agora, Receita Previsível. Ele é um pouco mais técnico do que eu gostaria, mas às vezes a gente precisa ler umas coisas mais técnicas pra aprender 3 coisas aqui dentro, né? Eu sei que ele fala sobre empresas, pessoas com muitos funcionários e tudo mais. E eu não tenho uma empresa, né? Eu sou uma empresa, mas eu sei que aqui eu tô e eu vou aprender alguns pontos que eu gostaria. E talvez desse livro eu consiga tirar algo assim pra minha vida, sabe? Pequenos pontos, é a vida. Ler e estudar é isso. A gente não aprende algo grandioso em um único curso, em um único livro que te transforme e fale, meu Deus, agora eu sou outra pessoa. A gente aprende pouquinho em pouquinho, mas aí aquilo ele vai entrando no inconsciente e você vai ficando muito melhor. Exemplo, esse livro ele é meio chato, confesso. Então eu tava com um pouco de preguiça de ler, mas eu sabia que eu tinha que ler. Então eu resolvi ler 3 livros ao mesmo tempo. Esse aqui, A Grande Magia, que é sobre criatividade. Esse aqui é a minha terapeuta que me indicou e ela me emprestou. Então eu tinha que ler e entregar logo. Então eu foquei em finalizei ele. E esse livro aqui, Coisa de Rico, que é muito legal. Por mim, eu leria só ele o dia todo até acabar. Mas aí a gente divide, né? Aquela famoso um pouco de droga, um pouco de salada. Esse livro chato, eu leio um pouquinho. Aí eu leio de manhã, que eu tô mais concentrada, consigo prestar mais atenção. E esses outros livros eu leio no final de semana, leio em outros horários pra me divertir. E pra me inspirar também, traz muita inspiração pra vida, pra qualquer coisa. Ficar lendo traz grandes mudanças. E aí, o que mudou pra mim esses dias que eu intensifiquei nas leituras? O que mudou? Tem esses pequenos aprendizados que a gente vai tendo em livros como esse, que vai mudando alguma coisa na nossa vida, né? Mas não é tão grande. Por isso que a gente fica meio até desanimado de ler. Fica até assim, poxa, se a pessoa me contar, se ela me der um resumo desse livro aqui, eu tenho certeza que vai ser muito mais útil. Porque, né, é um livro enorme, vou passar um tempão pra ler. Mas o fato de eu ler, eu vou pegando alguns pontinhos, eles vão ficando salvos na minha memória. Eu gosto dessa ideia pra tudo, que ela fica meio que salvo no nosso inconsciente. Quando a gente menos espera, a gente tá usando essas coisas.
E o fato de eu estar lendo 3 coisas diferentes, 3 autores diferentes, 3 formas de escrever, de relatar coisas diferentes, essa semana eu me senti muito mais inspirada com a habilidade de escrever. Não é sempre que eu tô muito inspirada para escrever, principalmente nesse mundo de IA, a gente fica muito travado na escrita, na forma de pensar, de elaborar uma ideia. E aí, lendo esses 3 livros, eu vi que a minha mente, assim, soltou. Eu ia escrevendo e já me vinham palavras na cabeça, me vinham palavras na cabeça. E normalmente eu não sou assim, eu tenho uma memória meio assim, né? Eu esqueço muita palavra, eu esqueço muito nome de pessoas, assim, eu tô conversando com a pessoa e eu esqueço o nome dela. Eu costumo até não falar muito o nome das pessoas porque eu esqueço. Pessoas que eu convivo, inclusive. Então, essa semana eu percebi uma mudança enorme na forma como eu tava escrevendo. E a forma como eu tava falando também, assim, conversando com as pessoas. Quando eu tava conversando, logo me vinha palavras, me vinha formas de falar, formas de explicar aquilo ali pra aquela pessoa, que às vezes eu ficava meio que travada, meio sem saber o que eu podia falar, como que eu podia explicar melhor aquilo, e logo vinha. E eu sei que veio por causa dessa intensificação de leitura que eu fiz esses dias. Não dá pra fazer isso sempre, não é pra todo mundo. Se uma pessoa você tá com um bebê, com mais de um filho, você não vai conseguir fazer essa leitura assim o tempo todo. Mas isso foi uma forma que eu encontrei pra eu conseguir sair, me divertir lendo também. Porque senão eu ia demorar um ano pra finalizar esse livro. Porque ele estava chato, né? Mas ele era importante. Aí eu acrescentei uns livros que eu gosto, que é legal e divertido, então eu vou revezando. Dias difíceis que eu acordo e eu tô desanimada, não tô legal, eu vou pra um livro legal e divertido pra começar minha manhã bem, né? Quando eu já tô mais descansada, tá bem, vou pra esse. E faz diferença, eu recomendo, gente, eu recomendo mesmo, fez uma diferença enorme esses dias. E aí, como eu falei, e também a minha vida também não é linear de ninguém, né? Então, eu não vou conseguir, tenho certeza que não vou passar todos os anos da minha vida, todos os meses da minha vida, lendo 3 livros por dia, mais ou menos, né? Eu sei que isso é um período, e aí do nada as coisas acontecem, a gente é engolido, e eu começo a ler uma página a cada 2 dias. E isso é super normal pra tudo, incluindo treinos, rotinas. Por isso que a gente tem que ter nossa vida minimamente numa rotina de dormir, de acordar, porque o resto eles vão, né? Uma hora você tá aqui em cima, outra hora você tá sendo engolida por uma onda, e aí as coisas são assim. Elas vão, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Por isso que eu não gosto de dar dicas. Leiam 3 livros por dia, que a vida de vocês vai mudar. Porque daqui a 2 dias eu não vou estar mais conseguindo ler esses 3 livros por dia. Então, quando puderem, leiam. Quando não puder, não se culpem por não estar lendo, mas leiam, não deixem de ler, que vai fazer diferença. Depois dos treinos e tal, eu sento aqui e eu começo a atender as mães, né? O meu trabalho com amamentação é um trabalho online. Ele foi desenvolvido, criado por mim. Eu sou muito orgulhosa disso, sabe? Porque eu vejo que é um negócio que funciona de verdade, que transforma a vida das mães. E o fato dele ser online é a verdadeira transformação. Porque eu posso ser muito mais do que eu seria. Eu sou muito mais presente e muito mais disposta ali a ajudar. E realmente, a mãe no puerpério, eu atendo uma mãe que tá com... Ou ela tá grávida, ou ela tá no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Ela precisa de muitos detalhes, muita coisa. Ela me manda mensagens de manhã, de tarde, de noite, ela me manda vídeos. E eu tenho que estar aqui, ciente, prestando atenção, enviando alguma coisa. Eu tenho todas umas documentações que eu envio e eu atualizo e mando pra elas. É um trabalho, assim, interessante, porque é online. Eu jamais imaginaria que era possível fazer esse tipo de trabalho online, mas que ele funciona muito. Ele transforma. Eu vejo todos os dias a oportunidade que eu tenho de transformar a amamentação de muitas mães que chegam traumatizadas. Porque, querendo ou não, por ser online, muitas mães vêm até mim depois de ter passado por vários presenciais, né? Várias consultas, várias visitas de profissionais. E aí elas acabam me conhecendo ali no desespero e a transformação acontece. Porque eu tô na minha casa, mas eu tô presente na casa delas o tempo que elas precisam. A hora que elas precisam, as respostas que elas precisam. Isso envolve uma dedicação maior da minha parte também. Não é tão fácil. Porque meio que eu respondo de domingo a domingo e às vezes eu preciso estar presente de madrugada, de noite, porque mulheres que moram em outros países têm outros horários. É algo que eu gosto, que funciona muito pra mim, poder fazer esse do digital. Além dos meus vídeos aqui do YouTube, né? Os vídeos do YouTube, eles são algo assim, não são simples de fazer, eles são muito pesquisados, estudados, estruturados de uma forma que seja compreendido por todos, que possa ser realmente
entre na casa de uma família e mude essa família, mude a forma dela ver, dela enxergar a maternidade, traga um pouco de luz, um pouco de companhia para a vida dessa mãe, mude as escolhas. Às vezes ela tá perdida, sem saber o que fazer, sem saber para quem perguntar, e o canal serve para isso, para esses momentos. Testo produtos, faço pesquisa de produtos, de enxoval, e isso envolve um trabalho de um dia inteiro sentada aqui nesse escritório. Podem ter certeza que o tempo que eu tiver livre, eu vou estar concentrada, e realmente tem coisa pra fazer, muita. Acabei de deixar a Clara na escola, agora é de tarde. E aí de tarde é o horário que eu consigo focar mais, né, no meu trabalho, assim, fazer coisas que eu preciso pensar. Serve também pra gravar conteúdo, mas eu quero conversar com vocês sobre a fase que eu tô vivendo agora, que é esses mini bullying, que agora ela tem 6 anos, então as crianças meio que já praticam um certo bullying um com a outra. Eu chamo de mini porque conforme a gente vai ficando mais velho, o negócio vai ficando tão pesado que o que ela fala parece pouco pequeno, mas pra ela é muito, né? E aí ela vai conversando comigo e eu automaticamente já vou ficando com ódio e pensando em formas de xingar esse menino ou algo do tipo. Aí eu lembro que eu sou adulta e que eu também não posso tomar muito à frente, eu tenho que meio que ouvir e esperar ela decidir por ela como que ela vai falar, né? Eu falo coisas do tipo, não, mas você não pode aceitar isso. Mas não tem problema se ele falou isso de você. Você não é isso que importa. Mas coisas assim, né? Eu tenho que falar frases assim, isso aí, e você é isso. Aí ela fala, não sou então. É isso que importa. Agora o que ele fala de você já é problema dele. Coisas assim, mas o que vontade que eu tenho então manda esse menino pra... ou então do tipo, então bora bater nesse menino, vamos juntar pra se bater nesse menino, coisas assim. É assim que eu fico pensando, mas tentando ser adulta e responder. E aí é difícil, né? Porque eu também sofri bastante. Eu acho que todo mundo sofreu esse bullying, que não foram grandes perto de algumas outras crianças que acabam sofrendo coisas maiores, mais profundas, mas que afeta a nossa vida por muitos anos, nos deixa travadas, nos impede de fazer muita coisa, de ir ter muito mais coragem, de enfrentar coisas. Sempre a gente começa a adquirir um medo, uma vergonha dessas pessoas, esse medo de dar errado, eu sempre achei que muito das minhas travas de, inclusive, ir para as redes sociais, porque eu sempre fui de rede social, desde a primeira criada. Mas sempre eu demorei muito a criar de forma consistente, de forma profissional e tudo mais, e de acreditar no que eu fazia, por muitos pequenos bullying que me deixava com vergonha, travava e com medo de sofrer isso de novo. E aí eu sempre achei que isso que me travava, que travava o meu futuro, as minhas coisas. Sempre achei. Não tenho certeza, porque toda vez que eu quero levar isso pra terapia, alguma coisa, é sempre meio que ignorado. As coisas que eu sofri, eu levei, é como se não fosse tão importante e mais a minha formação na minha família, na minha casa, que fosse o que marcasse mais quem eu sou hoje. Enfim, eu ainda tô num processo bem inicial, né? Então não faço ideia, mas na minha cabeça o que mais me traumatizou e me travou na vida foi os bullying que eu sofri, e que eram muito pequenos, muito simples perto do que outras pessoas já sofreram na vida, que tem gente que já apanhou e tudo mais. Isso aí eu nunca tive, né? E agora eu tô vivendo com a Clara, que vai começar, né, não vai acabar tão cedo, e ela que vai ter que aprender a se posicionar, e me deixa um pouco ansiosa, com um pouco de raiva e pensando em técnicas de vingança, pois sou escorpião, penso nisso. Enfim, esse era um compartilhamento da minha vida, do meu vlog de hoje. E eu queria saber quem chegou até aqui, quem esteve comigo nesses momentos, e se vocês estão gostando, o que vocês têm pensado, sobre o que mais que a gente pode conversar. Beijo!